Um grande abraço a você que está conectado, está ligado aqui no podcast Debates Esportivos pela TV Sagres, pela Rádio Sagres, pela Sagres TV e pelas nossas plataformas no YouTube, né, no Spotify e em outras mídias. Estou aqui ao lado do Arthur Barcelos para mais uma pauta interessante envolvendo o esporte, né? Um esporte que certamente um dia a gente vai praticar, né, Arthur? Eu acho que eu já pratiquei um pouco de tudo, mas tudo junto. E nessa quantidade assim... Tudo junto, misturado e desse tanto. É um desafio e tanto. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa quantidade aqui não, Charlie, mas é sempre um prazer participar do Debate Esportivos. Estamos aqui hoje recebendo nos estúdios do Sistema Sagres de Comunicação, uma goiana que fez história recentemente, nesse mês de abril de 2024. Estou falando da Cris Fernandes, né, atleta que conquistou o primeiro lugar na categoria feminino no Ultraman Brasil, edição 2024. É um prazer contar com você aqui nos nossos estúdios, Cris. Olá, boa tarde a todos. Prazer é meu participar e poder contar um pouquinho desse esporte. O que é mais difícil, hein? Fazer ciclismo, corrida, natação, ou estar aqui dentro do estúdio falando, explicando um pouquinho de tudo? Eu acho que está aqui. Muito mais difícil, né? Os outros eu já treinei bastante. Olha o que ela está falando, hein? Ela está dizendo que é mais difícil falar do que, né, praticar o que ela conseguiu. Ela correu ela nadou 10 quilômetros de natação. É isso. Isso. Em água 400, aberta, que não é natação, exato, na piscina não aqui. é na piscina, No mar. no mar. 421 quilômetros de ciclismo. Foram 422, para ser mais exata. No último minuto, aumentou 1 quilômetro. Teve mais 1 quilômetro? Vou ressaltar isso, gente. 421 eu dou conta, viu, Cris? 422 foi que pegou. E 84 quilômetros. E 400 são metros. Duas maratonas. São duas maratonas. Não arredonda, Charles. Arredonda pra cima, então, gente. 84 e 400. Né? É o Ultraman, que é realmente o ser humano em teste dos seus limites, né, Cris? Uma prova que foi legal. Como é que foi disputar essa prova? E como foi vencer essa prova? Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes de como foi a natação, o ciclismo, a corrida, o que foi mais difícil, se teve algum momento que você pensou em desistir, mas queria que você falasse do final. Quanto foi prazeroso conquistar para o estado de Goiás esse feito? Eu fico até sem palavras para essa pergunta. Foi o que eu falei no meu discurso lá, da premiação, que eu tentei achar assim, uma palavra para expressar a minha alegria, a minha emoção ali naquele momento, e eu não conseguia achar essa palavra. Acho que nenhuma palavra ia representar, assim, ia caber tanta emoção ali, tanta alegria. Então, assim, nenhuma palavra do dicionário me passou na cabeça para representar. Eu até fiz uma brincadeirinha, falei, gente, sabe foto da Lua? Que nunca fica tão bonita a nossa foto igual a gente está vendo a Lua? É isso. Nada que eu fale vai representar a emoção que eu senti de terminar, né, aquela prova. É o resultado de toda uma preparação, né? Da vida, praticamente, né? Alcançar aquilo. São pouquíssimas pessoas. Eu estava vendo um vídeo que 6% das pessoas no mundo correm. Apenas 6%. Então é um número muito baixo, né? 5 ou 4% correm 10 quilômetros, né? Olha o número de pessoas que fazem o Ultraman, né? São pouquíssimas pessoas que conseguem, né? Eu acho que só de você treinar e ir para esse desafio, nossa senhora, é algo... Eu já corri corridas de 5, 10 e meia maratona, né? É prazeroso demais quando você chega no final do treino, no final da corrida, quando você termina ali, que você cruza a linha, que você pega a medalha, que você vê que seu esforço valeu a pena. Imagina um esforço desse tamanho. Cris, mas por que você começou no esporte? Você começou nadando, correndo ou pedalando? Nesses 3 aí, eu vim da corrida. Mas, assim, se a gente for pegar lá atrás, eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, na escola, eu era da seleção do colégio de handball. Então, não sei se a maioria vai lembrar, mas Copa Bag, Campeonato Madre Massas, que era uma marca de macarrão que tinha uns campeonatozinhos aqui em Goiânia. Então, eu participava desses campeonatos, né? Queimada, handball, fui da seleção, Copa Bag, por aí. Então, assim, eu nunca
parei. Fui sempre... Na vida adulta continuou também sempre eu só ativa. dei uma paradinha na época de faculdade ali para conseguir juntar tudo, mas logo depois que eu consegui dar uma respirada, eu voltei para o esporte. Então, eu sempre fui ativa, sempre pratiquei algum esporte. E desses 3, a corrida veio primeiro e já me ganhou. A partir de quando na sua vida você começa a correr? A correr foi mais ou menos em 2010. Eu comecei nessas Forma corridinhas, assim, 3 corrida. na esteira, passa 3 km na esteira, 5 km na esteira. Aí meu treino, a menina da esteira, professor da esteira, falou, por que você não faz isso na rua? Tem prova de rua, por que você não vai correr na rua? Aí, né? Aí a academia fez tudo, a gente vai levar os alunos para a corrida tal. Aí ele, vai lá, você está correndo isso na esteira? Você corre? Aí eu falei, fui. Aí fui, gostei, saí bem. O clima de corrida Não, é fantástico, então, né? foi a primeira, ainda fui meio assim, já cheguei lá na frente e eu falei, o povo que estava treinando para essa corrida ficou pior que eu, que vim só na brincadeira. Aí eu falei, quando é a próxima? Aí peguei gosto. E você é competitiva? Sou, não vou mentir, não. Sou Competitiva bastante. no sentido, assim, de mirar um tempo, mirar, de repente, um adversário, uma adversária. Sempre crescer, né? O brigar com você mesmo, pelo seu limite. Eu falo que a meu maior concorrente sou eu, porque eu sempre falo assim, no treino eu fiz tanto minuto. Aí amanhã, para mim, na minha cabeça, eu tenho que fazer pelo menos 30 segundos, 1 minuto abaixo do que eu já fiz. Então, corrida é assim, seu Z2 é tanto. Não, se hoje eu conseguir sim, amanhã, então, meu Z2 vai ter que baixar 1 minuto. O meu negócio é comigo mesmo. Eu quero estar sempre me batendo, assim, me melhorando e só... Depois da corrida veio o ciclismo. Veio o ciclismo. E como é que foi essa adaptação, ou pelo menos se acostumar com o ciclismo, né? Vou dizer em alta performance num primeiro momento, mas se adaptar a esse novo esporte. Então, aí entrou o ciclismo, assim, eu tinha pedalado quando era criança, então, assim, já tinha anos que eu não pedalava. Mas quem aprendeu a andar de bicicleta... Nunca esquece, mas, assim, uma bicicleta de triatlon é diferente, né? Então, assim, as marchas é diferente, tem o clipe que eu falava, meu Deus. Então, assim, no começo, até eu aprender a clipar na bicicleta, logo eu caí, não vou mentir. Nas primeiras vezes eu já levei um tombo, porque eu desequilibrei para ficar ali clipada. Então, foi tudo realmente adaptação. A gente nunca esquece, mas leva uns tombinhos para lembrar direitinho. Você teve um tombão, daqui a pouquinho você vai falar sobre Tive isso, também, né? de tombinho a tombão. E você entrou no ciclismo por conta do triatlo ou foi um interesse já antes? Não, por conta Porque do aqui em Goiás, pelo menos, tem muito isso, né? Muita gente faz aquelas trilhas, tem o anda mountain bike, nas GOs, nas BRs também. Eu entrei por conta do triatlo. Tanto a natação como a bike veio por conta disso. Você vem com a corrida, você se adapta ao ciclismo dentro de um ambiente de mais competitivo, não é só andar de bicicleta, né? E depois a natação. Você sabia nadar? Não. Então você começou a aprender a nadar. Você falou, comecei a corrida lá em 2010, 2015, de forma mais forte, veio o ciclismo. Então, 2018 eu fui entrar na escolinha de natação. Então faz 5 anos, entre aspas, apenas que você nada. Isso. E como é que foi a adaptação a esse novo esporte? Assim, foi o meu grande desafio, porque eu tinha medo de água. Eu saí da natação quando criança por medo. Então, a água para mim era daquela da piscina, eu só entrava na infantil. No mar eu só ia até ali para falar que molhei o pé e voltava. Então, assim, não me chame para essas brincadeiras de água que eu nunca gostei. Então, eu daquelas que mergulhava tampando o nariz, porque eu não sabia mergulhar. Até hoje eu faço isso. Então, mas vou confessar, até hoje eu faço. Quando eu fico muito tempo sem entrar no mar, quando eu já vou com a mão, os meninos falam, tira a mão do nariz. Eu já vou para pegar a onda com a mão no nariz no começo, até sair lá. É automático, eu ainda não tenho aquela coisa de entrar sem mão no nariz. Eu confesso, eu falo que eu sobrevivo na água, eu não sei nadar, assim, não. Eu só sobrevivo, mas é meu maior desafio até hoje. E aí juntou tudo, né, pro triatlon e aqui em Goiânia, né, é um esporte que tem muito espaço, né, né? O triatlon em Goiânia? Como é que faz? Nós não temos mar. Não. Então, a natação é em piscina, né, de clube. A gente treina em piscina de clube. Às vezes o wake, antes de abrir para o público, a gente nada lá no wake, para falar que saiu da piscina. Eu consegui nadar algumas vezes no
no Lago do Aldeia, com autorização para a prática do esporte, né? Para campeonato, assim, eu nadei algumas vezes lá. E aqui eu falo, graças a Deus, eu só sou triatleta devido ao autódromo. Nós temos o autódromo para pedalar lá, treinar lá praticamente o ano inteiro, salvo quando tem reserva para fazer Pra eventos corridas. lá, eventos fechados. Fora isso, o autódromo é muito bom, tá aberto para gente, é maravilhoso. Você gosta de correr onde? Corrida eu vou variando, né? Às vezes eu corro no autódromo também, na Ricardo Paranhos, na Areião, às vezes eu saio de um lugar e vou pro outro. É porque você é muito difícil com os percursos, né? Os treinos que você tem aí, né? É muito ruim ficar, às vezes, só num lugar, né? É. Você faz treinos de 5, 10, 15, 20 quilômetros, né? Mas, assim, eu também não gostava. O diabo falava assim, nossa, vai fazer 21, eu ficava procurando lugar para rodar. Com o triatlo, especificamente, porque, assim, eu me treinei para, às vezes, treinar a cabeça, não só a corrida, mas a parte mental de ficar ali, ó, dando voltas. Então, assim, fiz já 30 quilômetros na Ricardo Paranhos. Dando volta ali. Só naquele pedacinho. São o quê? São uns 2 quilômetros ali? Se for até para frente ali no 85, dá quase 3, 2 e pouquinho. Você acaba perdendo um pouco a referência, né? Você não tem um objetivo final ali, talvez. Voltas e voltas. É sempre a mesma coisa. Mas assim, é importante isso numa prova, a parte mental, eu Sim. falo. Porque você está tão assim, habituado que não é nada que vai te estressar, te tirar do foco ali, às vezes num percurso, porque você já está, não, se eu fiz 30 ali, né, é treino difícil, prova fácil, eu brinco. Então, eu fiz já justamente para treinar essa parte mental. E você disse, eu falei que agora há pouco você falou sobre quedas, eu falei sobre um tombão, você teve um acidente muito grave, né, próximo a Piracanjuba, né? Como é que foi bike. isso? Como é que foi essa recuperação? O que passou na sua cabeça nesse período aí dessa contusão grave? Foi logo no início da pandemia, né? Eu tinha uns amigos que estavam inscritos no Ironman, que é 180 km de bike. E a prova foi cancelada devido à pandemia. Então, nós resolvemos fazer um pedal de 180 no dia que seria a prova, né? Assim, procurando coisa para fazer naquela época que a gente ficava todo mundo parado, trancado, não estava dando muito certo. Aí, então tá, vamos Piracanjuba, bate e volta, que daria os 180 mais ou menos. Aí, chegando já em Piracanjuba, numa descida, estava numa velocidade alta, tive um problema na bike, a bike quebrou uma peça e eu saí capotando. Já caí desacordada, já não lembro de mais nada. Eu só lembro quando eu vi que a bike quebrou na minha mão, não lembro mais nada depois disso. Então, só acordei no hospital horas depois. Tive traumatismo craniano, fiquei meses em tratamento. Mas, graças a Deus, superei. E não ficou nenhum tipo de receio na hora de voltar? Gente, eu brinco, ninguém acredita, mas na hora que eu acordei no hospital, eu falei pro médico que eu tinha que voltar pedalando. Eu não tinha noção do que tinha acontecido, eu só acordei e falei, onde eu tô? Aí, não, você tá no hospital. Eu falei, doutor, mas vai andar logo? Porque eu preciso voltar pedalando pra Goiânia. Você não tinha nem mais bicicleta, né, Cristiano? Você não tinha mais nem bicicleta, ela tinha que Né, montar. bicicleta deu, aí pensa, aí ele riu, agorinha. Aí eu apaguei de novo, já acordei no Hugo. Mas a primeira coisa que eu perguntei, se eu ia demorar, porque eu tinha que voltar pedalando. E você tem qual a sua profissão? Eu sou servidora pública federal. E consegue, a gente falou ali fora do ar, como é que é essa rotina? Que horas que você treina, né? O trabalho te dá, digamos, essa condição de você fazer treinos longos, porque você disputa competições longas, né? Como é que é essa relação, né, com a Cris, que tem uma profissão, que tem família, que tem seus afazeres, mas que é esportista também? Graças a Deus dá para conciliar. Como? Olha, quem está nos acompanhando aqui na TV Sagres quer saber como você consegue colocar tudo isso. Talvez o fim de semana seja mais fácil, tranquilo. Eu Mas não e no meio da trabalho semana? sábado, né? Então, sábado para mim já começa os longões, já é mais tranquilo que eu não trabalho. Como você consegue colocar tudo isso em 24 horas? Lembrando que dessas 24 horas você tem que dormir, que é tão importante como um treino também, né? É um treino, faz parte do treino.
Ó, acordando às 3h50, 4 da manhã, começando a pedalar às Certo, 5h30. Você acorda esse horário, 3h50, Dependendo 4, se for longo, se for um treino tranquilo, o autódromo abre às 5 da manhã. certo. Então, a gente tem hora que 5 horas da manhã já tem fila no autódromo para Então, entrar. em média, você acorda normalmente 4 horas. 3h50, 4 horas, para 5 e pouco já está no autódromo pedalando. Então, até 7h30, 8 horas já acabou, vou em casa rapidão, tomo banho e trabalhar. Então, muita gente tem que estar lá, que pedala, para não ter desculpa que 8 horas está trabalhando. Muita gente começa a correr ali, pedalar com o autódromo às escuras, né? Assim, a gente leva, todo mundo tem luzinha, farolzinho e vai. E à noite tem academia, tem corrida. Aí tem a segunda parte, porque a gente tem Depois- que treinar 2 vezes ao dia. É impossível fazer triatlon sem treinar 2 vezes ao dia. Então, de manhã, eu já mato ali a corrida ou o pedal. Uhum. E eu estava trabalhando, aí eu trabalhava até umas 5 horas, mais ou menos, 5 e pouco, e ia nadar às 6, né? Nadava das 6 às 7 da noite. Ou ia alternava com musculação, a natação. Quer dizer, 10 horas, mais ou menos, você já estava deitada. Já. Não, Aí, tá 8 e pouco, 9 horas já tá em casa, banho tomado, jantar e cama. Então, Realmente assim, não abre muito espaço para muitas outras coisas. A vida social é muito pouca, né? É. Né? Então, Sair assim, com você os tem que abrir mão amigos, de né? muitas coisas para fazer isso. Não dá para conciliar. Para fazer bem feito, né? Porque para fazer mais E ou para menos... você é um sacrifício que vale muito a pena. Então, assim, são coisas que eu abri mão não pesam tanto para mim. Porque aí vai um domingo, final de semana, dá para conciliar mais. Mas aí durante a semana é mais regradinha ali. Você falou em alguns momentos aí sobre a questão psicológica, né? Quanto ela é importante para desafios como esse que você conquistou agora, né? O Ultraman Brasil, como também para quem corre distâncias menores ou faz, de repente, entre aspas, apenas um Ironman, né? Corre corridas de meia maratona, uma maratona. O quanto psicológico é importante você trabalhar esse lado mental? Eu falo, principalmente agora, depois desse ciclo, que é um tripé. Tá? É 30 e pouco por cento, 3 coisas que são super importantes. Um não vai sem o outro. Que é a parte física, né? O treino físico ali. 33% parte física, Psicológico 33% parte psicológica, e o espiritual. 33%. Então, para mim, pesou muito isso. Eu tive horas que o físico ia, mas o espiritual deu uma baqueada. Aí o mental e o outro vai, eu faço porque eu gosto, inverte. Tinha hora que o físico não ia, aí vem a parte mental. Peraí, vou superar essa dor. Tá doendo, mas vai passar, eu aguento. Sabe? Então, assim, se você não tiver... Assim, eu tenho religião, né? Então, por isso que eu falei o parte espiritual, porque para mim é muito importante estar ligada ali com Deus. Então, para mim, esse tripé tem que estar ali junto. É 33%, é 1/3 cada um. Sem nenhum, tirou um, eu não conseguiria terminar essa prova. Não, e isso eu enxergo que é algo para o esporte em geral, né? Seja qual segmento. É o atleta da esgrima, é o atleta que pratica Ultraman, é o profissional do futebol, do vôlei, do basquete, da natação, né? Sem dúvida nenhuma, questão mental, questão espiritual, né? Elas precisam estar caminhando junto com a questão física, com os treinos, né? Com a dinâmica do esporte, né? A gente vê os grandes atletas sempre conciliando, né? Esses três pilares. Para mim, um não anda sem o outro. Arthur, Cris, a gente vai para uma paradinha e na volta a gente vai falar do Ultraman Brasil. A gente tem algumas imagens que a Cris compartilhou com a gente, né, dessa conquista histórica para o esporte em Goiás, né? Ela foi a primeira atleta, né, goiana a conquistar o Ultraman Brasil, que são 10 quilômetros de natação, 422 quilômetros de ciclismo e 85 quilômetros de corrida. Arredondei para cima, né? Eu percebi. Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o podcast Debates Esportivos. Estou aqui ao lado do Arthur Barcelos e com a Cris Fernandes, atleta goiana
que ganhou medalha de ouro, foi a primeira colocada no Ultraman Brasil, um feito histórico para o esporte goiano. A gente vai contar um pouquinho desse desafio que é o Ultraman, né, a conquista dela, como foi a natação, o ciclismo, né, a corrida, como ela conseguiu conciliar, né, os 3 esportes e ter uma performance tão fantástica como teve. Só para você ter ideia, ela terminou a prova com 2 horas de vantagem em relação à segunda colocada. São quantas atletas que participaram? Dessa vez foram 3 mulheres. 3 mulheres. Então, quer dizer, você conquistou o primeiro lugar com uma ampla vantagem em relação à segunda colocada. E quantos homens participaram da disputa? Nós fomos 38 atletas. Então foram 35 homens. homens. Né? Foi em Ubatuba, São Paulo, mas passou... Vai para o Rio. Vai para o Rio, né? Começa num estado, termina em outro. Desse né? jeito. Esse é Ultraman. A gente está tendo imagens dela aí. Essas imagens são da onde? Essa é da chegada do 3º dia já. Terceiro Esse dia. é do primeiro dia. É o todos antes os, e o depois, É, né? ó, todos os atletas reunidos. E essa é a Essa é a chegada. minha chegada do primeiro dia do pedal. São 2 dias de ciclismo, né? É, né? Primeiro são 100 45. e depois tem o restante, Depois né? 276. Esse momento aqui é bom demais, é o momento da chegada. Tanto é que eu não conseguia falar, eu chorava toda vez. Eu fui a chorona da prova. Porque eu chegava primeiro, ele queria que eu falasse, eu já começava a chorar. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho sobre a preparação. Deixa eu chamar um quadro aqui dentro do podcast Debates Esportivos, o quadro ODS no Esporte, e o personagem dessa semana é o goleirão Cássio, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Você provavelmente conhece Cássio, goleiro do Corinthians. Recentemente, o atleta completou impressionantes 700 jogos com a camisa do clube paulista. E para celebrar a marca, o Corinthians organizou uma bela homenagem para Cássio e até confeccionou uma camisa especial. O manto foi feito para homenagear as pessoas com transtorno de espectro autista, como a própria filha do goleiro, Maria. Desde o diagnóstico dela em 2022, Cássio passou a se engajar cada vez mais na causa, trabalhando para divulgar e conscientizar as pessoas sobre o autismo. O Corinthians também faz a sua parte e, desde 2019, o seu estádio possui um local reservado para receber pessoas com TEA e apoia ainda um projeto chamado Autistas Alvinegros. Parabéns ao Corinthians. Parabéns ao Cássio pelo engajamento, né? Ele tem a filha autista. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, despertou nele a necessidade de olhar para a sociedade como um todo e também, né, aproveitar o seu nome, a sua representatividade em prol da causa, né? Mostrou aí o camarote do Corinthians, lá em Itaquera. Nós temos o estádio Ailê Pinheiro, o estádio do Goiás. Ele também tem um estádio. Eu tive a oportunidade de levar o meu filho também é autista, o João Francisco, né? No dia que foi lançado, né? Eu recebi o convite do Edmil Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, né? Cada conselheiro podia levar uma criança. Ele falou assim, não, eu quero levar o João Francisco. Né? E ele foi, né? E é um camarote realmente todo estilizado, né? Onde a criança fica ali de forma tranquila, não é aquele tumulto das pessoas. Um abafador, né? Gritando, tem os abafadores, né? É blindado, né? Então o som, a acústica é muito importante. Que pede o João Francisco, cada autista tem a sua particularidade, o João Francisco não tem problema com o som. Na verdade, ele faz muito barulho. Essa sensibilidade dos clubes, do próprio Cássio também, é muito importante, né? Porque eu sempre gosto de ressaltar isso no debates esportivos, porque o futebol, o esporte também, claro, ele vai muito além da competição ali, do que está acontecendo dentro de campo, né? Ele tem uma parte social muito importante e o Corinthians, como um grande clube que é, ele fazer isso tudo, ele acaba mobilizando, ele vira notícia aqui, por exemplo, a gente está ressaltando esse assunto e ele vira notícia além do esporte, né? E é muito importante, então, ele ter uma iniciativa tão legal assim, ressaltando, né? A gente está em abril, mês que é o Abril Azul, que é o mês de conscientização, né? Sobre o autismo. E parabéns a todos os clubes que, né, de uma forma ou de outra, né, trabalham em prol da causa. A gente tem muitos exemplos, muitos clubes aí, evidentemente,
né, levantando temas, né, de inclusão, de empatia, isso sem dúvida nenhuma é interessante. Deixa eu voltar para a pauta principal aqui do nossos debates esportivos. A Cris Fernandes, atleta goiana que conquistou o Ultraman Brasil 2024. Para chegar a ter esse desempenho, essa performance, você tem uma estrutura por trás. Você tem uma equipe, você tem técnico, você tem pessoas que programam os seus treinos, que cuidam da sua alimentação, né, que fazem uma mobilização em torno do resultado. Você tem patrocinadores, e fique à vontade, Cris, para citar quais são os seus patrocinadores, né? Porque a gente tem que valorizar, sem dúvida nenhuma, as marcas que apostam e que apoiam o esporte. Como é que é esse staff? Então, eu treino na equipe André Vilarinho, né? Desde quando eu comecei o triatlon aqui em Goiânia. Já foi na equipe, o meu treinador, é ele que me acompanha em todas as provas que eu faço fora. Principalmente quando tem natação no mar, eu falo que é obrigação, é obrigatório a presença dele. Então, ele está sempre me acompanhando nas provas. E, para essa prova em específico, é realmente tem todo um aparato por trás, né? Então, eu tive o apoio do nutrição, né? Teve o nutricionista Alice Vilela, que me acompanhou desde o começo. Fisioterapia. Né, tem 2 fisioterapeutas que me acompanharam, então, o Ronaldo e o Rodrigo. Então, o Rodrigo foi comigo para a prova, né, me acompanhou lá nos 3 dias. Tem o Sérgio, um fotógrafo da Atriz Esportes, que está por aí sempre, né, acompanhou também desde o começo dos treinos. Os meus cliques aí são todos dele. E a Flow, não podia deixar de falar, né, que me ajudou com patrocínio, uma parceria, me ajudou com suplementos para eu poder estar usando aí durante todo esse ciclo de treinamento. Suplementos que são extremamente necessários, né, para essa preparação, para esse alto rendimento, né, porque você é uma atleta de alto rendimento, sem dúvida nenhuma. Como é que foi lá em Ubatuba? Quando você chegou para o Ultraman, você já tinha disputado o Ironman, que é, né, uma modalidade com distâncias menores. Mesmo assim, são distâncias exageradas, né? É um triatlo já mais avançado e o Ultraman já é considerado avançado, assim, de todo mundo, né? Eu notei que, pesquisando, o Ironman é 3,8 quilômetros de natação, 3,8. né? 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona. Isso. Né? E aí, quando você vai para o Ultraman, você mais do que dobra tudo isso. Né? Mas como é que foi primeiro o Ironman? Como é que foi, né, se achar ali dentro do Ironman? Então, meu primeiro Iron, eu fiz a promessa de fazer ele com 40 anos. Aí, então, eu já treinei focada nisso, não quis dar um passo maior que a perna. Então, comecei com distâncias pequenas, fui anos treinando para chegar nesse objetivo. Então, foi passo a passo. Ali a gente está vendo imagens. Aí a minha chegada no Ironman. Isso aí são fotos da minha prova Onde de foi? Ironman, em Florianópolis. Os 2 certo. Ironmans que eu fiz foi em Floripa. E os 2 choveram. Nos 2. O que dificulta mais. Dificulta. Para mim, então, que sou leve na bike, é horrível. Porque lá venta, então vento... Bicicleta e natação também, né? Porque na a água natação, teve o primeiro, eu falei, gente, eu não vou sair viva daqui. Mas eu saí. Saiu. Olha aí, ó. Todo mundo achava que ia ser um dia lindo, gente. Depois caiu um pé d'água. Tem foto que eu não sei se eu tô rindo, se eu tô chorando. Era quando eu saí da água, era Faz aquela parte, mistura. né? Uma Faz parte. mistura Foto de linda. emoção. Foto linda. Mas é uma a ponte, prova né, muito esse legal. luz. Tá aí, ó. Tem umas subidinhas também, né? Pra quem não acha. Essa é a minha primeira bike, que foi... Eu também tive outro acidente. Eu fui atropelada. Foi? Deu perca total na bike. Onde? Tava treinando, um dia que o autódromo tava fechado. Eu falo... Fui treinar nos Jardins. Não fechem o autódromo, Secretaria Por de Esportes. favor! Eu imploro. Para o bem da Cris. Por favor. A gente estava... Geralmente, quando o autódromo fecha, a gente vai circular ali nos Jardins. Sim. Porque ainda a pista é comprida, né? Dá para fazer um trajetozinho legal e não é tão movimentado. Mas naquela rotatória que pega da GO... Um carro não me viu ali na rotatória e passou quase praticamente por cima de mim. A bike deu perda total. E Eu. você machucou? Quebrei a costela.
E aí, E eu tava vindo de uma recém-cirurgia. e aí vai um tempo de molho. Foi também. Eu tava acabando, já tinha feito uma cirurgia, colocar 2 parafusos no quadril, depois do primeiro Iron. Aí fui voltar, assim que eu voltei, fui atropelada, costela quebrada, mais um pouquinho de molho. Mas aí fiz o Iron no ano seguinte, fui lá e fiz outro. E aí você decidiu, falou assim, tá muito fácil. Deixa eu dobrar isso aqui. Mais ou menos assim. Como eu falei no começo, eu sou muito competitiva comigo mesmo, né? E eu comecei, foi assim, corrida de 5 quilômetros, ótimo. Agora vamos para de 10, tá legal. Meia maratona, fizemos. Então vamos para a maratona. Fiz a maratona. E agora? Já fiz maratona, que também já é assim, né? O top de todo mundo. Maratonas você chegou aí pra fora do Brasil, internacionais? Fiz 2 majors, né? Que é as Meninas dos Olhos. São 6 corridas. Tem um processo seletivo pra entrar nela. Tem, não é tem. só pagar a inscrição, não. Existe uma meta para boa parte dos maratonistas que é conquistar aí a mandala, que é você ter 6 maratonas, são 6 corridas específicas que tem no mundo, nos Estados. Você tem que fazer Boston, Chicago, Nova York, Tóquio, Berlim e Londres. São 6, né? Você já tem Berlim e Chicago. e Chicago. Entre aspas, só falta 4. Só. Você quer esse objetivo? Ainda vou voltar, é um projeto que está só adiado, mas ainda quero retomar ele, sim. Porque tem uma diferença de preparação também, do mental também, de você fazer aqui os 84 e 400 e fazer a maratona tradicional, né? Tem. Porque esses 84... Que era muito mais uma prova de resistência, essa né? aí é resistência. A maratona, a gente ainda tenta impor ali uma certa velocidade, um ritmo para pegar um pace, para conseguir índice para essas meios, você tem que ter um índice. Então, você tem que impor ali uma certa velocidade. Nessa aqui de 84, não tem como impor velocidade, não vai. É resistência. É resistência, igual eu falei, a minha meta era não É o andar. mental, A minha mental. meta era fazer 84 e 400 ali no trote, sem andar. Então, e é muito difícil. São 8 horas aí, correndo sem parar, não parei para nada. Então, Nesse trajeto você tem água, você tem suplemento. Tem, eles vão os do lado, te dá comida, pra quem não conhece, é litoral de São Paulo, então tem muita subida também. É serra, né? Que É tem a serra. famosa serra, a Serra É Rio praia, mas Santos tem ali, as- a gente pega aquela serra. Então, é muita serra. O percurso não é nada fácil, já adianto. Esse Ultraman você faz ele em 3 dias, né? Isso. Foi um pouco na sexta, um pouco no sábado e um pouco no domingo. Um pouco eu falo entre aspas, né? Sexta, como é que foi sexta? Vamos dia a dia. Sexta foi a natação. Sexta a Eu gente li uma começa ali com eu li uma 10K. matéria eu li uma matéria sua no Jornal Popular, onde disse que você travou num determinado momento na natação. Por quê? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu seguir? Então, como eu adiantei, eu tinha muito medo de água, já tive várias crises de pânico em água. Já não consegui terminar provas na natação, já saí com bombeiro. Então, olha eu aqui, tenho... nós estamos tendo imagem ali, dá. Isso aí a gente ora, né? Faz uma oração antes. Você vê, ainda tá escuro, é 5 e pouco da manhã, você não enxerga muito. Então, tem toda essa tensão. A boia lá no começo a gente não enxerga. Aí, ó, a largada. Eu sou a última, viu, gente? Eu sou um pontinho que tá lá atrás. E aí vai todo mundo pro mar. Vai, tá vendo? Essa parte das ondas me mata, meu Deus. Eu travei literalmente na primeira onda. Eu queria pôr o pé no chão de novo e voltei, literalmente voltei um pouquinho, até conseguir pôr o pé no chão e não conseguia sair do lugar. O E aí? André, meu treinador, falou que eu fiquei 25 minutos parada. Que isso? Eu ficava parada. E assim, ninguém podia chegar perto, né? Ninguém podia ir lá, a organização não deixava. Você não, A organização ficou todo mundo ali, o pessoal torcendo, todo mundo calado. O contato físico ele não pode existir, Naquele momento ali, não, porque é eu que tenho que decidir É ir você. por mim. Tinha um caiaque Ou mais à frente. Ou você segue ou você desiste. Tinha um caiaque mais à frente me esperando, porque é obrigatório cada atleta ter um caiaque. Por causa da suplementação, porque são 4, 5 horas ali nadando, 3 a 5 horas nadando sem parar. Então, tem que ter um caiaque para te dar água, suplemento. Então, mas ele fica mais à frente, ele fica perto da boia branca. Então, você tem que nadar sozinha, você tem que ir por você. E eu travei.
Então, os 2 primeiros quilômetros foram doídos. Doeu na alma, doeu no corpo. É onde eu falo do tripé. Aí, meu staff tá aí para não deixar mentir. Quando deu 1,5 km, mais ou menos, quando eu fiz a volta, tava doendo, doendo tudo. O corpo, a alma, tava, assim, muito sofrido. Aí me passou um filme na cabeça de todo o meu treinamento durante esses 5 meses. Eu nadando 3, 4, 5, 6, eu cheguei a nadar 8,5, pedalando 100 quilômetros, 200, sozinha, e chuva e sol. Aí eu falei, não, peraí, treinei tudo isso para parar aqui agora, porque me deu vontade de desistir. Eu falei, gente, isso aqui tá demais para mim. Aí me passou o filme na cabeça, onde eu falo do Isso tripé. todo mundo lá na frente. Já dando primeira volta em mim, já dando uma volta em mim e eu lá. Aí foi a hora que eu falo do tripé, que foi a parte espiritual. Que aí, né, eu falei, não, peraí. Eu treinei praticamente sozinha 5 meses. Eu sempre brincava, eu e Deus. Minha mãe fala, minha filha, com quem que você ia? Eu falei, mãe, eu e Deus. Melhor companhia não há. Aí eu falei, não, eu nadei o tempo inteiro, 8 quilômetros, com Deus do meu lado, e agora eu vou fraquejar? De jeito nenhum, não vim até aqui para isso. Aí eu parei no caiaque, dei um grito, que era, acho que eu falei, para soltar toda aquela energia ruim, gritei mesmo. Falei, gente, agora eu vou rezar. Todo mundo concentra aí. Rezei. Depois dessa hora, gente, juro por Deus, eu não parei de nadar 1 minuto. Só a hora dos suplementos. Mas eu, por mim, igual eu estava parando toda hora ali, sufocada, pânico, não me deu mais nada. E aí foi 10 quilômetros. E não fui a última a sair, tá, gente? Apesar de ter sido a Acabou última a começar. recuperando, né? Acabei passando algumas pessoas já na água. 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Imagina você correr, você nadar 10 quilômetros. Cris, você é acostumado a fazer os treinos em Goiânia? Vamos imaginar aqui. Pegar o Areião, por exemplo. O Areião tem 2,400. 2,400. 400. Então, você dá 4 voltas, não. Quantas voltas? Sim, 4 e meia, quase 5 ali No nadando. Areião, nadando. No mar. Numa Não água é. salgada. Que é diferente. Porque Muito piscina diferente. eu já não passo tão mal, assim, já tá bem tranquila a questão do pânico. Agora, mar, como é uma coisa que eu não tô acostumada, né, muito diferente, né, goiano, já viu, era mar, férias, e olha lá. Só que você, como eu disse que isso o Ultraman são 3 dias. Então, você nadou e descansou? Ou nadou Não, e depois teve pedalou? até mas já sai ali com capacete, enxugando já o pé pega a por bike. meia e pega a bike e vai embora. Põe aí, Felipe, as imagens já dela no ciclismo, no Ultraman. Então, aí você vai... Aí nós vamos, sair de Ubatuba pedalando, vamos até Paraty e voltamos. Você já mudou de De estado. Então, Passa vai e uma volta. plaquinha lá de divisa. Vai até Paraty e voltamos para Ubatuba. divisa São Paulo-Rio. Uhum. E aí volta... Isso são quantos quilômetros? Dá na sexta? 145. Então, na sexta, você nadou 10 quilômetros e pedalou 145. 145. Descansou. Esse já é o dia exclusivo do ciclismo. Aí O você segundo dia. Aí você descansa e no cara, sábado é olha só lá, ciclismo. Nossa, não dá que- tempo nossa. da gente ver, não, mas a gente acha que tem. Vou falar, é muito bonito. Eu falei, deve ser. Tem Eu uma não vi, vez- tem eu uma vez não que eu- vi, mas deve Tem ser uma bonito. vez que eu fiz aquela meia do Rio de Janeiro, aquela Todo do mundo esporte pergunta. espetacular. Graça. É bonito demais correr ali. Ali é fácil. A gente É não vê lindo. Ipanema, a gente não vê Leblon, a gente não vê Copacabana, a gente não dá pra ver nada. É desse jeito. Eu lembro quando eu corria lá também. É lindo correr lá, né? Eu falei, gente, lindo pra quem? Eu não vi nada. Você foca ali em alguém na sua frente, tô vai. tentando, só focando ali no meu passo e meu pace, vai, foca alguém. Nossa, que imagens lindas. Pra quem acompanhou, É. pra quem fez as Pra quem tá imagens. vendo agora, é lindo mesmo. Uma Cris, mas sugestão como é- de passeio aí, né? Ubatuba Paraty. É, Um turista aí. E como é que foi esse sábado de bike? foi terrível. Começou que horas? As largadas eram sempre às 6 da manhã. O segundo dia são 276 quilômetros. É o mesmo trajeto? Parte. A gente faz esses 140, E estica. vai, passa para Paraty, corta Paraty e vai mais para dentro do estado do Rio, passa ali perto de Angra e pega a Serra de Lídice, que é famosa, assim, Sim. o terror dos ciclistas, porque a inclinação é muito grande. E é assim, né? Então você tem que subir. Eu subi, tem hora que eu subi assim, de bicicleta, para não muito íngreme. Então, assim, a perna é porque te quero.
E depois tem que voltar tudo isso. E a gente para em Paraty. E esse tempo inteiro, um carro do seu lado, do seu O staff. carro atrás. Acho que tem imagens, não sei se tem, que tem umas que o carro é obrigatório, tá? Ele tá plotado com seu nome, seu número. Olha lá, sempre o carro atrás, a Polícia Aquele Rodoviária carro- Federal ajuda. Aquele carro é seu, da sua equipe, né? É, o carro plotado, cada... Ali tem quem tá no carro? O André, meu treinador, André Vilarinho, o fisioterapeuta, certo. e tava um outro staff que ficava ali dirigindo, né? E ajudava a organizar a suplementação. Aí o André passando e o carro passando atrás. Nesse dia o André estava em outro carro, mas aí estava lá. E aí, no último dia, são 84 quilômetros, são 2 maratonas. Goiânia, Anápolis é o quê? 30 e pouco, né? Não, pouquinho acho que mais, um pouco né? mais. 38? 40, assim. É mais ou menos uns 40. Depende do ponto de partida. É como se ela corresse... Daqui Bela Vista é 40 que a gente faz pedalando. É como se ela corresse Goiânia, Anápolis, Goiânia. Como é que foi? Largou que horas, chegou que horas? Também às 6. O percurso também tem muita subida. A gente começa esse mesmo percurso indo para Paraty, então já pega as subidas, faz volta de novo, aí entra numa serra lá em Ubatuba, terra, que é a parte de subida assim, que é inclinação altíssima, que foi a hora que eu falei que eu andei não bastasse os quilômetros, tem, tem os o desafios sobe da e desce. inclinação. Às vezes muita gente, não, a descida é fácil. Não é fácil. A única hora que eu andei foi na descida. Por quê? Justamente por orientação do André, evitar lesão, porque na descida correndo o risco de Você solta lesão a é musculatura. altíssimo. Não forçar tanto os músculos, porque ainda tinha ali 30 e poucos joelho, né? quilômetros para frente. Então, é para economizar músculo que você ia precisar lá na frente, joelho, e evitar qualquer lesão. Então, a chance de você lesionar na descida é muito maior do que na subida. E como é que foi? Assim, você largou por volta nesse horário também, 6 horas. Foi 6 horas. E terminou, então... Eu já estava sem noção de horário, mas foi 9 horas e 12, eu acho, a minha dupla maratona. Deu mais ou menos isso. Dos 3 dias, pelo que você citou, e você disse no início do programa, que a corrida, que veio da corrida, é o que te dá mais prazer, por mais que tenha sido 2 maratonas. O primeiro dia foi o mais complicado, o da natação, esse momento. Por causa da natação foi o mais complicado. Mas e depois de 2 dias nadando, pedalando, né, o desgaste no terceiro dia, ele é muito alto ou você já é uma coisa que você tá... Ele é nítido. O começo, sabe? Assim, os primeiros passos, eu falei, gente, como que a gente vai conseguir correr 84 desse jeito aqui? Porque, assim, na minha cabeça era meio que impossível. Eu falei, gente, o corpo não vai. Onde eu falo, tripé, né? Parte física, mental e espiritual. Porque você mesmo duvida que você é capaz. Eu falava assim, é impossível, como o corpo está aqui, correr 84 quilômetros. Não vai. Eu quero ir, mas acho que o meu corpo não quer ir, não vai. Aí a cara, não, peraí, vai ter que ir, vamos aqui devagar. Então, assim, foi um pace bem tranquilozinho, nada de exagero. Mesmo quando eu podia, assim, nossa, a descida agora tá... O importante é terminar, né, Cris? Segura, conseguir terminar. É aquele passinho o tempo inteiro. Aí, quando eu vi, eu já estava com 30 quilômetros. Eu falo assim, gente, foram 84, mas passou tão rápido. Que quando estava assim, estava faltando, que a gente passa, assim, está faltando 12, eu falei, já? Sabe aquela coisa? Eu falei, mas passou tão rápido, porque você começa a concentrar o foco ali e tá sempre daquele jeito, e vê que tá tudo dando certo, tudo saindo como é que você planejou. Eu fui parar para olhar assim no relógio mesmo, a gente estava com 30 quilômetros. Então, assim, foram 84, mas passou tão rápido. Dos 3, foi o que mais, assim, eu achei que passou rápido. O segundo dia, no pedal, tinha hora que eu falava, não acaba mais isso aqui. A corrida que eu achei que ia ser bem desgastante, porque o corpo vai... Não sei se é porque eu gosto, né? Eu não sei de outros atletas se seria esse mesmo relato. Para mim, passou rápido. Porque antes de você entrar no triatlo, você já fazia ultramaratona. Eu já vim da corrida, isso. Já tinha feito ultramaratona de 60 km. Mas de 84? Não, foi a primeira vez. E para quem está se preparando para a prova, eu falo da minha experiência curta em corrida, né? Às vezes você vai fazer uma meia maratona, você não treina 21 quilômetros.
Você treina aproximadamente, acho que, se não me engano, são 18 o último treino, de geralmente acordo com por a maioria aí. das planilhas aí das equipes, né? Por exemplo, para essa corrida de 84, qual foi o máximo que você treinou? Se eu falar, ninguém vai acreditar. Ah, Mas o máximo que eu corri foi 30, quase 31. nossa. Então você não fez nenhuma maratona de treinamento. Foi os 30 que você, quando você percebeu que você Foi. fez. Porque, assim, aí foi a estratégia do André, né? Se ele tivesse aqui, ele poderia explicar melhor. Mas a estratégia dele era eu fazer mais corridas, assim, os longuinhos, 3, 4 vezes por semana. Então, assim, eu não saía para correr menos de 18, 20 quilômetros por dia. Então, eu fazia uma meia 3 vezes na semana. Então, eu corria ali 18 na segunda, 19, 24 na quarta, 28, 29, 30 na sexta, na segunda, de novo, 21, 22. Então, foi uma estratégia diferente, né, de outras pessoas que fazem já os longões mesmo e diminui aqui. Não, ele preferiu... Porque, querendo ou não, é um Essa desgaste muito estratégia. grande, né? Você, de repente, faz... Porque, ou, por exemplo, hoje, se você fosse correr, você não conseguiria correr uma maratona? Tendo em vista que você já correu os 84, ou não é um problema isso? Não, ontem eu fui correr um pouquinho, dar um tirinho. Eu falei, Jesus, eu não dou conta de correr 1 quilômetro agora. vai Porque é um lá. desgaste O muito corpo grande. Então ainda tem não toda uma recuperou. preparação, né? Pra... Então, assim... Você chegou aqui pro programa e você tava falando, falou assim, olha, Hoje- agora que o corpo tá... Eu tô conseguindo... Hoje que eu tô andando normal. Porque demora uns 3, 4 dias pra gente andar, assim, normal. Até ontem eu fiquei 2 dias de cama, praticamente, gente. Sim, sem ânimo pra conseguir sair da cama. Porque o corpo desgasta muito. Então, assim, tive um pouco de febre, tive, assim, bem umas sequelas depois, né? O corpo ficou sequelado, eu falo. Mas aí foi estratégia dele e deu certo pra mim, né? Porque, assim, 42, 50 eu ia fazer um longão assim. Então, ele achou melhor eu fazer todo dia, o corpo aguentar esse Sim. batidão todo dia, do que fazer só um assim e depois voltar e reduzir e o corpo não... O André tem uma experiência gigantesca, né? André tem. Na preparação de atletas, né? Nesse tipo de desafio, né? E, evidentemente, cada atleta tem É uma a estratégia, sua né? estratégia, Jeito, né? tem o seu adaptação organismo, pra né? cada. Sua adaptação, né? E aí, evidentemente, ele com os dados que vai adquirindo, né? Nesse contato com o atleta, ele faz essa programação que para você deu muito certo. Tanto é que você foi a primeira colocada e agora tem o que de desafio, assim? O que a gente pode imaginar depois do Ultraman que a Cris vai fazer? Aí, a pergunta Próximo que programa eu que mais você- tô o escutando. próximo- Eu O vi que tem próximo provas programa- maiores do que o Ultraman ainda. Tem Não, provas Cris, que eu te falei que tem Você o não vai- você DECA, não vai dobrar isso aqui não, né? DECA, tem como triplicar isso. Próximo programa que você vier aqui no Sistema Sagres, a gente vai estar falando de qual conquista da Cris? Então, tá nos planos, mas eu falo assim, eu preciso de tantos avais primeiro, tantos oks para eu conseguir ir, mas tem um Mundial de Ultraman, para quem não sabe, igual de Ironman tem um Mundial em Kona, né, no Havaí. Para Ultraman também tem um Mundial em Kona, também em Kona, que é agora no segundo semestre. Com essa prova, com esse índice, eu acho que eu consegui índice para o Mundial, tenho chance de ir. Então, é uma ideia. Mas aí tem, né? Falo assim, eu tenho que ver se meu corpo aguenta. Eu teria que tentar uns patrocínios para me ajudar, porque Claro. não é uma prova barata. Essa de agora não saiu uma prova barata. Eu arquei praticamente sozinha, né? Tirando Aquela questão do Flow. carro, tudo mais. Você tudo que, por que minha arca com conta, tudo. por meus gastos. Tudo o gasto é por minha Não, conta. do treinador, a suplemento, mesmo, Então, mesmo assim, a Flor ajudou no suplemento, né? mas todo o restante da prova eu que arquei. Então, para eu ir para o Mundial, eu teria que contar aí com algumas ajudas. Mundial em que mês? Se não me engano, é final de outubro para começo de novembro. Então, eu tenho que ver se meu corpo aguenta, né? Igual a gente falou, desgaste, a gente acha que não, mas fica aí para recuperar até um tempinho. Então, você teria que ver isso, teria que ver a questão do patrocínio e ter a certeza da vaga, né? Mas é uma ideia. Vou torcer pela sua vaga, vou torcer pela conquista de patrocínios e vou torcer muito para que você realize mais esse sonho. Foi muito bom recebê-la aqui no Sistema Sagres de Comunicação. As portas estão abertas para que você traga novas conquistas aqui, possa compartilhar com o nosso público, né, o quanto o esporte é importante, né? A gente pode dizer que o esporte mudou a sua vida? Pode. Com certeza. Se não fosse o esporte, eu não estaria aqui para começo de conversa. Então, eu falo que sim, o esporte
mudou a minha vida, manteve a minha vida, para ser mais clara. E a sua dedicação, evidentemente, ao esporte é uma inspiração para todo mundo que quer começar, né? A Cris não nadava em 2017, Não. né? Morria de medo de água. Entrava né? só em piscina Nadava, infantil. como é que entrava? Só mergulhava assim e ir na piscina infantil, de preferência. E nadou 10 quilômetros no mar, onda, água salgada, desgaste, sem parar, né? Correu aí 422 quilômetros, né? De bike, né? Correu aí mais de 84 quilômetros, são 2 maratonas, né, de corrida, e se tornou aí a primeira goiana a conquistar o Ultraman Brasil. Parabéns. Obrigada. E obrigada a vocês, como eu estava falando antes. E a sua assessora também, a Luara Ariel. Luara Ariel gente. trabalhou conosco aqui. E a Cris não está aqui porque a Luara trabalhou aqui não, né? Eu falei assim, gente, eu preciso entrevistar a Cris, essa conquista é fantástica. E antes de chamá-la no Instagram, eu falei, não, eu tenho a Luara aqui que conhece. Que já conhece, é o tem um canal. caminho mais fácil. Minha né? assessora. Mas obrigada pela iniciativa, como eu estava dizendo isso, assim, do esporte, né? Porque o triatlon não é um esporte muito conhecido. E vocês darem essa oportunidade de divulgar esse Ainda esporte... mais aqui em Goiânia, né? Porque não tem Não tem mar. mar, Muitas então, pessoas podem achar que não tem como fazer, tanto é né? que não tem provas, né, de triatlon aqui, a gente tem que sair para outros Mas tem como estados se preparar, como para você. né? fazer prova. Então, achei bem legal a iniciativa de estar divulgando o esporte. Grande abraço para você. Arthur, grande abraço. Valeu. Sempre um prazer participar, ainda mais com um assunto tão legal assim, uma conversa muito boa. O podcast Debates fica por aqui, com um tema especial aí, uma história fantástica de vida, né? Uma história, né, que o esporte proporcionou a Cris Fernandes, primeira atleta goiana, a conquistar aí um Ultraman Brasil, né, nessa temporada 2024, que vem aí o Mundial e outras conquistas para a Cris. Um grande abraço para você.